Senhor presidente, senhores senadores, senhoras senadoras. O Brasil, senhor presidente, mudou muito nesses últimos 12 anos. 20 milhões de postos de trabalhos formais foram criados. 36 milhões de brasileiros saíram da pobreza extrema. Tivemos um aumento real do salário mínimo de 74%. Melhoramos a renda dos trabalhadores brasileiros. Agora, senhor presidente, reafirmando esse meu profundo compromisso com esse projeto político que tem mudado o nosso país, quero trazer aqui minhas preocupações quanto ao rumo da atual política econômica, que, ao meu ver, podem retirar conquistas que foram obtidas pelos trabalhadores nesse período. Digo isso porque todo mundo sabe da situação de fragilidade da nossa economia. Nós podemos estar caminhando em direção à recessão. E, na minha avaliação, senhor presidente, essa política econômica que junta um forte aperto fiscal por um lado, com outro aperto monetário, pode nos levar a um caminho que eu digo que é de aprofundar a recessão no nosso país. Os primeiros números nós já começamos a sentir: aumento de desemprego, queda na renda do trabalhador. Na última pesquisa mensal do emprego, a renda cai 3% em relação a março do ano passado. Investimentos estão desabando. Infelizmente, esse ajuste está sendo feito também cortando investimentos. No primeiro quadrimestre de 2014, nós tivemos 31 bi de investimentos. Agora, nesse quadrimestre, nós tivemos apenas 15 bi de investimentos. Houve uma redução de 49% no nosso número de investimentos. Nós estamos tendo obras paralisadas, basta olhar também a situação das universidades federais. Falo isso, senhor presidente, porque eu sou do PT e sou daqueles que quero que esse governo dê certo. Mas estou convencido que para esse governo dar certo é preciso ter coragem de reorientar a política econômica. Trago aqui, senhor presidente, um manifesto assinado por vários representantes da sociedade civil, muitos dos quais aqui tiveram e apoiaram a campanha da presidenta Dilma e torcem como eu torço para que esse governo da presidenta Dilma dê certo. Um manifesto assinado pelo professor Luiz Gonzaga Beluso, pelo professor Márcio Postman, por Leda Paulani, por Ladislau Dobô, por Cândido Gribowski, do IBASE, pelo professor Demerval Saviani, da Unicamp, por Alfredo Saad Filho, professor de Economia Política da Universidade de Londres, por José Carlos de Assis, pelo ex-governador e ex-ministro do presidente Lula, Tasso Genro, pelo ex-ministro também do presidente Lula, Samuel Pinheiro Guimarães, pelo ex-ministro José Gomes Temporão, por Jorge Matoso, ex-presidente da Caixa Econômica Federal. Um manifesto assinado pela Comissão Pastoral da Terra, pelo Movimento Fora do Eixo, pela Central de Movimentos Populares. Um manifesto assinado pela Central Única dos Trabalhadores em nome do seu presidente Wagner Freitas, assinado pelo Movimento Sem Terra em nome do João Pedro Stedley, pelo Movimento dos Trabalhadores Sem Teto, por Guilherme Boulos. E essas pessoas todas pedem aqui mudança da política econômica e uma postura contra esse ajuste. E aqui, que é o que defendo esse governo, trago a minha posição e vou votar contra essa medida provisória. Acompanhado, eu só queria, inclusive, me dirigir ao pessoal da Força Sindical que saiu daqui, que, sinceramente, eu queria... Não estou jogando para aplausos, até porque, sinceramente, uma central sindical que defende terceirização, para mim, não tem autoridade para vir aqui falar de trabalhador. Porque essa política de terceirização é o maior ataque aos direitos dos trabalhadores nos últimos 40 anos. Mas vou votar contra, senhor presidente, por um motivo bem claro, acompanhado de 11 senadores,
com posições diferentes entre esses senadores. O senador Randolph vai ler a lista dos senadores que vão se posicionar aqui também contra, com posições diferentes sobre determinados temas. Mas o primeiro ponto que eu lanço aqui, não dá para falar de ajuste fiscal em cima de trabalhadores e aposentados, quando eu pergunto aos senhores, houve desequilíbrio fiscal no ano passado, mas algum desses pontos foram causados por trabalhadores e aposentados? Não. O desequilíbrio fiscal foi causado por quê? Pela desoneração que atingiu 100 bi das grandes empresas, pelo aumento da taxa de juros, que teve um impacto muito grande na nossa questão fiscal, e pela desoneração da economia. Não é justo, senhores, vimos falar aqui de ajuste em cima dos mais pobres, dos trabalhadores e dos aposentados. Eu pergunto aos senhores, e nós estamos há 3 meses discutindo esse ajuste aqui, qual a medida para os mais ricos? Qual a medida de tributação progressiva para os que ganham mais? Qual a medida para os bancos? Aqui nós temos uma cesta de opções. Taxação de grandes fortunas. O economista Micaí fala que taxação de grandes fortunas, o governo poderia arrecadar 100 bilhões. Mas, se o governo discorda da taxação de grandes fortunas, teriam outros caminhos. Senador Jader, imposto sobre herança. Sabe que na Alemanha, imposto sobre herança, 40%. Na Inglaterra, 40%. No Japão, 55%. Na França, 60%. Sabe quanto é aqui? 4%, presidente. Tem outras questões. Contribuição social sobre lucro líquido dos bancos, porque os bancos nunca ganharam tanto. Aumentar de 15% para 20%, sabe qual é o resultado fiscal? Uma economia de 5 bi. Isenção de tributos sobre distribuição de lucros e dividendos. Aqui no Brasil se pagava como se paga em toda parte do mundo. Senador Renan Calheiros, presidente do Senado, se nós voltássemos com o imposto de 15% sobre a distribuição de lucros e dividendos para remessa ao exterior, nós arrecadaríamos aqui 11,6 bilhões. Pois bem, é essa medida que eu cobro do governo e vou continuar cobrando nesse debate. Medidas concretas relacionadas à tributação progressiva. Outro ponto que não dá para fugir desse debate, que é a questão dos juros, o impacto fiscal dessa política monetária. Nós temos as maiores taxas de juros do mundo. De março do ano passado até agora, 12 meses, nós pagamos 398 bilhões de juros. Agora, presidente Renan, o aumento de 0,5% da taxa Selic, sabe qual é o impacto fiscal disso? Algo em torno de 7 a 10 bilhões. Nesse ano, nós já aumentamos 2% a taxa de juros. Sabe quanto isso significa? Algo em torno de 28% a 40 bilhões. Então não é justo vir falar de um ajuste aqui em cima de trabalhadores por 14 bi, se a gente continua aumentando a taxa de juros de forma indecente nesse país. Porque, sinceramente, não é a questão da inflação. Porque a inflação que existe hoje no Brasil são por 2 motivos centrais: alimentos e preços administrados. Aumentar a taxa Selic só pega os preços livres, senhor presidente. E o que a gente está vendo é que a economia nossa está em recessão e os preços livres, a gente sabe que esse não é um problema maior. Então, por esses motivos, e sabendo que só é possível alcançar o equilíbrio fiscal quando colocar a economia para crescer, eu dou o exemplo aqui dos países europeus que aplicaram planos de austeridade, Grécia, Portugal e Espanha. O que aconteceu nesses países? Para combater a dívida pública que crescia, foi feito um ajuste fiscal. A economia desacelerou muito e o que acabou acontecendo é que a dívida cresceu. Aqui mesmo, no governo do Fernando Henrique Cardoso, no seu segundo governo, fez um arroxo fiscal fortíssimo e o que a gente teve como consequência foi a elevação da dívida pública de 30% para 60% do PIB. Deu certo no governo do presidente Lula, quando nós tivemos crescimento da economia, e porque a economia estava crescendo,
nós tivemos uma redução da dívida líquida do PIB de 60% para 39%. Eu encerro aqui minha posição, dizendo sinceramente que respeito a opinião de cada um. Vejo o debate aqui, os setores da oposição, do PSDB e do DEM. Eu, sinceramente, não consigo entender como o PSDB tenta posar aqui de defensor de direitos dos trabalhadores, quando defende, volto a dizer, o projeto que cria um maior ataque aos direitos dos trabalhadores nos últimos 40 anos, esse projeto de terceirização. Não vejo coerência no posicionamento do PSDB, por exemplo, no estado do Paraná. Aquele sim é um ajuste fiscal draconiano. E eu me lembro, senhor presidente, do governo Fernando Henrique Cardoso. Foram 8 anos sem aumento do funcionalismo público. Hoje isso parece impensável, mas foram 8 anos sem aumento do funcionalismo público. Eu vou votar contra essa medida provisória, porque quero fazer um enfrentamento público a essa política econômica. Não vejo caminho para que esse governo dê certo aplicando essas políticas. O apelo que eu faço à nossa presidenta Dilma é que olhe as camisas da campanha dela. A Dilma Coração Valente, aquela Dilma que foi depor lá no DOPS, que foi depor na ditadura, com aquela altivez. Assuma as rédeas, não terceirize a política econômica e governe com um programa que foi vitorioso nas urnas do nosso país. Muito obrigado, senhor presidente.